Estamos de volta no Hora da Verdade, hoje com a sua participação, que é indispensável sempre, hoje mais ainda, com o prefeito eleito Heloísio do Carmo Lourenço, muita gente ligando para a gente, obrigado, viu, Maria Helena? Diz ela, eu e minha família desejamos boa sorte, muito boa gestão. Maria Luísa parabeniza o prefeito eleito, que foi voluntário na sua campanha. A população espera que o senhor cuide melhor da cidade, que está abandonada em todos os sentidos, segundo a Maria Luísa. A Fátima parabeniza o lançamento do meu livro, obrigado, e as belas palavras nossas aqui, obrigado, deseja boa administração ao Heloísio. A Ângela deseja uma boa administração, que o Heloísio não decepcione. O Marião da Zona Sul parabeniza aqui a gente, o Heloísio, parabéns pelo seu secretariado, diz o Marião da Zona Sul, foram muito bem escolhidos até o momento, são técnicos e não politiqueiros. A gente estava falando exatamente no bloco anterior sobre isso. Me parece que a população, de uma maneira geral, claro, nunca se há um consenso, mas de maneira geral as pessoas estão aceitando bem as suas escolhas, parece que está indo mais ou menos na direção que as pessoas esperavam. Isso cria maior responsabilidade ainda, não é isso, Luiz? Na verdade, a escolha dos secretários, né, ela vem de um compromisso até de campanha, de coisas que a gente já dizia durante a campanha que faria e que nós estamos realmente cumprindo. Então isso é muito, para mim, é muito tranquilo e é o que eu sempre imaginei de um secretariado que trabalhasse em favor da população, que tivesse uma competência técnica para tomada de decisão, que tivesse um direcionamento, um posicionamento, talvez político, a gente não pode dizer totalmente apolítico, né? Porque estando dentro da política, os posicionamentos muitas vezes são políticos, mas um posicionamento menos político, né? E que levasse a nossa população a ter respostas. Então esse era o nosso compromisso de campanha, se o pessoal observar lá, nossos vídeos ainda estão no ar, né, e na internet, o pessoal pode ver isso, a gente dizia isso e aí nós estamos cumprindo. E eu fico muito feliz da população estar entendendo que nós estamos cumprindo o que a gente disse e quando a gente é curioso isso, porque na medida em que eu vou cumprindo aquilo que eu disse que faria, as expectativas elas vão crescendo, as pessoas ficam cada vez mais esperançosas de que realmente a gente faça um bom governo. E nós vamos estar trabalhando o tempo inteiro para realmente fazer um bom governo. As pessoas têm que entender que nesse começo, principalmente, as dificuldades são muito grandes. Como foi dito, né, existem várias coisas, né, você mesmo falou no começo da sua fala, né, várias coisas que há tempos são necessárias na cidade, que precisam ser feitas e a gente vai trabalhar muito para isso, mas tem que ter esse entendimento das dificuldades. Mas nós estamos escolhendo uma equipe que vai dar conta do recado e a gente vai trabalhar muito em favor da população. Falar em equipe, essa equipe de transição que foi formada justamente para essa passagem, você já tem aí, Luiz, alguns dados que te deixaram mais preocupados, menos preocupados, porque a gente, o que se diz é que a prefeitura está com muita dívida, que a situação realmente está muito complicada. Se você já tem essa noção ou se esses dados ainda não chegaram às suas mãos? Não, dados financeiros ainda não, né? A gente não tem isso e a gente gostaria até, né, que no determinado momento, isso foi até conversado com o prefeito quando a gente começou a equipe de transição e ele disse que deixaria tudo muito transparente, que mostraria tanto para nós quanto para a própria sociedade, e ele tem os tempos dele, inclusive de fechamento, né, dos meses aí de novembro, de dezembro, tem que fazer os ajustes que ele acha necessário, então tem o seu tempo. Então dados financeiros, que é o que todo mundo quer saber, a gente não tem ainda. Os únicos que a gente tem é aqueles ainda de que a imprensa divulga e que existe uma dificuldade, isso a gente sabe que existe, né, em outros municípios também existem e a gente já vinha acompanhando antes que a declaração do prefeito lá atrás, né, em dezembro do ano passado, ou talvez um pouco antes, agora eu não me lembro bem, de que ele tinha realmente herdado uma dívida muito grande do seu antecessor e que essa dívida tinha impactado durante todo o seu governo e que vinha se arrastando aí em relação ao seu próprio governo, e isso já era um alerta de que realmente havia problemas, né? Então, eu não sei exatamente quanto que foi deixado de dívida do antecessor, não sei quanto se acumulou nessa administração, mas no momento correto a gente vai saber isso e isso vai ficar transparente, com tranquilidade, né, para a gente assumir e dar conta do recado, trabalhar com o que tiver. Hoje eu encontrei com o senhor na rua e conversa só quem vai hoje no seu programa. Eu falei, vai o prefeito Heloísio, falou, faz uma pergunta para ele e na verdade ele falou assim, quando eu chego lá em algum lugar, eu sou conhecido como doutor encrenca. Porque parece que ele é um cidadão, até ele foi muito tranquilo, ele falou, não, é porque eu gosto de ser cidadão mesmo, eu exijo meus direitos, eu vou atrás, eu pergunto, questiono. E é o Valnei, até que me encontrou na rua, falou, né, me passou até o cartão dele, e ele falou, Willa, você sabe que uma pessoa me reclamou hoje, que ela foi na policlínica e disse que parece que não tem mais consultas, não tem mais receita, que até o final do ano está tudo parado.
E em relação a isso também, aproveitando essa questão da saúde, que parece que também é uma área muito de compreensão sua, de estudo até acadêmico, né? Que você até pode citar sobre isso, o seu doutorado, acho que é feito nessa área da saúde. A Maria pergunta quem vai ser o secretário de saúde. Essas questões ligadas à saúde, impostos, que às vezes são questões também que vêm de longa data. Uma coisa que eu acho que é importante, né? As pessoas às vezes, após a eleição, isso tem acontecido com frequência, das pessoas entenderem. Existe uma equipe de transição, existe um prefeito eleito, mas as decisões são da administração atual, gente. Até o dia 31 existe o prefeito, até o dia 31 existe um secretário de saúde e não sou eu. Então, as nossas decisões, elas são a partir de janeiro. Então, esses problemas que estão sendo encontrados e tal, eles têm que seguir na mesma ordem que vinha acontecendo, né? Com as pessoas têm que entrar em contato, com o secretário de saúde, com as pessoas do serviço, com as pessoas que já estão lá. Então, nós não temos essa influência aí sobre o serviço, sobre... foi interessante que, não sei se ontem ou hoje, uma pessoa falou para mim, falou assim, achei que esse ano não tinha Natal Encantado. Você não ia? Eu falei, gente, não sou eu que faço o Natal Encantado, desse ano não, né? Então, continua, a administração continua. Então, eu acho que isso é bom até para que as pessoas entendam. Mas em relação quem vai ser o seu secretário de saúde? Quem é o secretário de saúde, eu não vou poder falar aqui porque a gente tem tido uma rotina, vamos dizer assim, de anúncio dos secretários. Claro. Em determinado momento a gente vai chamar toda a imprensa e a gente vai falar. Em relação ao seu secretariado, existem, claro, muitas secretarias ainda a serem compostas. Claro, e são secretarias que têm pilares aí, né? Por exemplo, um pilar, no meu ver, eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, saúde é um pilar de sustentação muito grande, planejamento é um outro setor fundamental, obras principalmente, né? Isso aí também vai ser anunciado nos próximos dias, é isso que você está... Isso vai ser anunciado, na medida em que haja necessidade do trabalho e também a disponibilidade das pessoas, porque são várias pessoas já contactadas, várias pessoas já confirmadas, porque segue todo um processo, sabe, William? A gente convida as pessoas... Consulta, né? Consulta, as pessoas têm seu trabalho, têm filhos, têm família, têm todas as suas coisas para arrumar. E aí, quando está tudo certinho, a gente vem e anuncia. E é esse o nosso tempo. Então, nós não estamos apavorados e a equipe de transição está trabalhando todos os dias em relação a vários dados de várias secretarias. Então, isso é muito tranquilo. O Robson pergunta, obrigado Robson, como o senhor foi muito bem votado na Zona Sul, diz ele, o que pode ser feito para que o Kennedy, Jardim Kennedy, não seja prejudicado, diz ele. Hoje eu estive lá no Kennedy, né, ele deve estar falando em relação ao alagamento, né? Sim. Aquilo lá, a gente tem que tomar uma providência, eu acho que é um alerta, né? A gente vai fazendo o bairro por vários pontos da cidade, a impermeabilização do solo vem acontecendo em várias situações sem que a gente tenha controle disso. Então, todas essas questões, uma hora ela explode aqui ou ali. E aqui é conhecido que o Jardim Kennedy é uma área muito propensa a isso e agora está acontecendo de novo. Então eu acho que isso é um alerta interessante, viu, William? Até para a gente se preocupe mais com as questões ambientais. Quando a gente diz que determinada coisa não pode ser feita dessa forma, ou determinada coisa, determinado bairro não deveria estar sendo construído ali, determinado projeto não é para aquela região, é porque estudos são feitos que comprovam o que vai acontecer. Então eu acho que isso é um sinal claro de que a gente tem que ter muito cuidado com o meio ambiente. A Débora Macedo, obrigado. Débora, o que o senhor tem de planos para a ET 3, que sempre está com falta de água? Estou apostando no senhor. Joia, eu acho que é mais um problema que tem acontecido aqui na cidade e chegando lá a gente vai ter um entendimento real do que está acontecendo em relação à falta d'água e dar uma resposta para a sociedade, como na pergunta anterior a gente vai dar uma resposta em relação ao cuidado com o Jardim Kennedy, para que as pessoas que moram ali, tenham tranquilidade de viver em paz, de ter suas coisas e de não passar pelo aperto que estão passando aí, que passaram, né, na noite passada e que possam viver em paz. Aliás, tem uma campanha, você que está assistindo o Hora da Verdade, tem uma campanha aí para arrecadar justamente alimentos, agasalhos e muitas coisas que as pessoas realmente que sofreram aí esse problema das enchentes em suas casas estão necessitando e você pode levar o seu material para ali o ginásio Moleque César ali na Cascatinha para auxiliar essa campanha que faz parte de todo cidadão consciente de que às vezes o problema não acontece com ele, mas ele sabe da responsabilidade que tem com os outros também. Então vale a pena você auxiliar. Bom, muita gente ligando, eu vou para mais um intervalo e a Heloísa fecha esse bloco com a pergunta: quais são os projetos para o esporte na cidade? Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.